Mas como é que é lá, Fernando? Você tem no teu modelo de negócio lá, você tem pacotes de revisão, pacotes de diagnóstico, ou o cara chega, eu quero só trocar a bomba, você troca? Como é que é? Porque eu conheço oficinas que ela não, meu negócio é assim, você entrou aqui, eu vou fazer isso, eu tenho aqui um pacote que custa tanto, e eu conheço a oficina, é só pra limpar aquilo ali, soprar aquilo ali, eu sopro. Sim. Como é que é lá o teu padrão? Você tem um padrão ou como é que é? Na verdade, assim, vamos pensar no modelo de negócio como um serviço rápido. O cliente entra lá, eu quero só trocar o óleo, eu quero só trocar uma pastilha. Eu falo, olha, cara, o meu processo de troca de óleo ou troca de pastilha funciona dessa seguinte forma, eu vou tratar dessa forma, o processo é esse, e o que mais você gostaria que eu avaliasse? Você tem um pacote básico para cada serviço? Tem um pacote básico. Não é assim, troca a bomba. Você troca a bomba, se eu quiser, troca a minha bomba aí, Fernando, que eu já sei que é ela. O carro passa por uma avaliação diagnóstico, uma avaliação se realmente o componente é aquele, e o que mais é necessário fazer no carro. Ele não precisa fazer o a mais do que o defeito, mas eu preparo para ele para as próximas revisões. E depois desse serviço executado, Walter, todo o carro que volta para a oficina, antes, se eu vou trocar uma lâmpada do carro, a gente puxa lá o histórico e eu aponto os pontos para ele, o que vai vencer e o que já venceu e o que ele vai programar. Então, assim, se você perguntar, você troca uma bomba de combustível? Pois é, então, a pergunta é essa. Eu cheguei lá, eu sei que a bomba, troca aí para mim. O que você vai me falar? Eu falo assim, Walter, nós precisamos saber primeiro o motivo da queima da bomba, né? Nós temos que tratar isso como causa e efeito, né? Para poder finalizar esse diagnóstico. Então, nós vamos avaliar realmente a sua bomba. Você tem duas possibilidades. Primeiro é trocar o conjunto completo, porque tudo aquilo está em contato com o combustível, ele resseca e tudo mais. Ou você tem uma segunda opção que é trocar somente o refil, tá? Mas primeiro é a avaliação. Nós temos que enxergar se realmente vai dar certo a troca do refil ou o conjunto completo. E na sequência, se tem a linha de combustível, filtro, tudo isso, medir pressão, vazão. Não é trocar bomba. Você vai fazer um pacote de análise de todo esse sistema de alimentação do carro. Vai conferir correia também, não? Como é que vai ser? Sim, então, por isso que a gente sempre pergunta, quanto tempo que você passou por uma revisão do carro? Mesmo que seja um problema de bomba de combustível. Olha, Fernando, fazem 2 anos que eu não olho nada no carro. Beleza, vamos dar foco na linha de combustível e eu vou fazer para você uma avaliação nos demais itens. Isso vai custar, claro, né? Custa um trabalho, mas a gente vai verificar tudo. Não é obrigado a fazer. O que nós combinarmos da linha de combustível, a gente vai fazer e os demais a gente apresenta. Então, a gente dá uma olhada geral. Isso não é forçar, isso é orientar. Eu falo que quando você orienta, ou a pessoa sabe e faz de conta que não viu, ou ela se preocupa com o negócio dela, com o negócio dele, que é o carro. Então, qual que é a linha de raciocínio em cima disso? Eu quero focar no cara que preocupa com o carro. Eu não quero preocupar com o cara que está preocupado em trocar uma bomba de combustível. Ele não conhece, ele procurou uma oficina porque ele não sabe trocar, porque se ele soubesse ele ia fazer, você concorda? O cara que está preocupado em realmente o valor e só aquilo, ele não está preocupado se vai fazer certo ou errado. Tem um professor lá daquele curso que eu estava contando para você que eu faço, que ele fala o seguinte, quando você escolhe qual é o perfil do teu cliente, você acabou de escolher qual não é o perfil do teu cliente. Eu escolho isso então, hoje. Quando você escolhe com quem você quer trabalhar, você já escolhe com quem você não quer. E você tem que definir isso muito bem. Porque você pode trabalhar com todo mundo. Sim, sim. Não é todo mundo que é o perfil daquela entrega que você vende. É ruim falar isso, Walter, porque... Mas você tem um perfil de cliente. Isso. Né? O mundo ele dá muitas voltas, tal, né? Mas a tua empresa tem um perfil. Ela tá num perfil hoje, tá? Tem clientes que eu prefiro não ter ele de cliente. Eu já fiz tipo assim... Essa é a chave do sucesso. Eu já fiz um teste com o cara, eu já sei quem é esse cliente. Eu consigo identificar. Então, assim, eu tenho que estar junto ali. Claro que minha esposa me ajuda demais. Ela é uma pessoa muito sensitiva para isso. Ela tá junto comigo já há 20... A Luciele. A Luciele é que manda ali naquele negócio ali, que eu sei. Não vem com esse papinho aí, não. Então, a sócia, né? Então, assim, Walter, queira ou não, e aí tem mais né? Agora já criou... Ela bem quietinha ali, ela que... e criou um rabo extenso, porque daí tem mais 3 filhos juntos. Aí agora já tá mais que formalizada a história. Mas, assim, Walter, falando dessa sensibilidade para quem eu não quero, né, na minha oficina, é a nossa escolha.
É a Sim. minha, é dela. Quando você escolhe quem você quer, você escolhe quem Isso. você não quer. Você acredita que a minha equipe hoje, ela sabe o cliente que vai ser atendido, que vai dar certo ou não? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Mas você, quando o cara chega, você já deixa claras as regras do jogo e antes de começar já tem um orçamento base, ó, parte de tanto. Ou não? Como não, é que é? assim, Walter, Você às vezes... porque eu conheço muita oficina, que nem lá no próprio Zanotto, né? Que é um puta de um cara bem sucedido, uma empresa Sim. maravilhosa. Você entrou lá, falou, ó, o negócio é o seguinte, não tem mexidinha, o meu serviço base parte disso Aham. e é daí em diante. É. O senhor vai querer fazer ou não? Isso. É assim, Walter, que funciona. São diferenças de negócio em termos Aham. eu sei, né? Ele Ah, trabalha... lá é caminhão, Isso, lá é ele outra coisa, trabalha né? com empresa e tal. É, mas lá é diferente. já é um outro... É outro perfil de outro cliente. perfil, mas Aham. beleza. Mas vamos pensar assim. Todo o meu trabalho, ele começa como um diagnóstico. Eu ofereço para ele uma solução de diagnóstico. E isso custa a hora trabalhada. Eu falo, olha, para o que você precisa, eu preciso fazer um diagnóstico. Ele custa, vou dar um exemplo para você, R$180 a hora. Uhum. Eu vou gastar em média de 2 horas no seu carro para identificar esse problema do carro. Então, a base do que eu vou oferecer para ele, assim, o perfil base... Ah, mas quanto eu vou gastar de peça? Eu nem sei qual o defeito. Eu vou Mas ter que... é hora, né? Você trabalha por hora. Na verdade, a gente trabalha por... Bom, o que nós vendemos... É hora. É hora. Uhum. Na parte de serviço. E produto, aquilo que a gente sempre fala. Você tem que dividir em 2 situações. Mão de obra, que é a hora trabalhada, e produto. Então, vender uma solução no nosso segmento hoje é como você entrar num médico. Você entra no médico, o cara vai lá, a consulta é R$350. Quanto tempo ele vai ficar com você? Ele pode ficar 15 minutos identificar a sua falha e ponto, como ele pode ficar com você 1h30. Mas quando o cara entra, ele já tem uma ideia do base, que nem Isso. o Zanotto faz ou não? É assim, se ele me perguntar assim, se eu precisar trocar a bomba de combustível, quanto que custa isso? Olha, se nós fizermos o diagnóstico e identificar que é a bomba de combustível, o base desse serviço, como respondendo a sua pergunta da linha de combustível, você vai gastar, por exemplo, assim, R$1.200. Uhum. Esse é o básico. Você já vai deixar claro para ele isso. Mas eu preciso concretizar isso depois olhando a causa e efeito do negócio. Uhum. Já chegou casos de o cara falar, é uma bomba de combustível, você vai ver uma alimentação elétrica, vem uma derivação de uma base. E às vezes pode ser mais barato do que ele imaginava também, né? Exatamente. O importante é a transparência, né, Walter? Claro. Assim, olha, o defeito não era a bomba, era isso, então a minha mão de obra custou R$500 e o defeito era uma peça de R$10. Isso é a transparência. Claro, você não com pode certeza. inverter o papel. Claro, porque isso aí um dia a conta chega. Se você... Para tudo existe um método de execução. Claro que você sempre tem que deixar o cliente, aí você já sente. Nesse meio de conversa com o cliente, olha, se for isso realmente, você tem uma base de valor assim, o cara já tem que se preparar. Você já tem que preparar ele. Olha, funciona dessa forma. Ah, não, eu vou só fazer um detalhezinho. Ah, vamos tentar destravar a bomba. Não tem destravar a bomba de combustível. Nós vamos fazer o diagnóstico e trocar o componente.